Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículo de 27 a 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 tiveram-a por esposa. Jesus respondeu-lhes: Neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés, na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falaste muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda a refletirmos um assunto importante e ao mesmo tempo muito difícil. Porque nós sabemos que existem pessoas que não acreditam na ressurreição, como existem pessoas que acreditam em reencarnação. E nós cristãos católicos, nós não acreditamos e não existe a reencarnação. Não pode a pessoa morrer e vir sobre outra pessoa. Isso não existe. A pessoa morre uma vez, e uma vez que ela morre, ela já não pode voltar mais para o nosso meio. Agora, a graça da ressurreição, todos nós podemos experimentar e vivenciarmos. Jesus disse: Eu sou a vida e a ressurreição. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E nós cristãos acreditamos que um dia ressuscitaremos com Jesus para uma vida nova. Estamos nesse mundo aqui de passagem para uma missão. E quando nós cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, Deus nos chamará. Nós teremos o juízo final, tem o juízo particular, depois o juízo final, e então poderemos ressuscitar com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, e devemos professar sempre. Jesus, uma vez que Jesus morreu, ressuscitou e se faz presente no nosso meio, assim também nós devemos acreditar ainda mais que podemos um dia ressuscitarmos como o Senhor, como diz a palavra de Deus. É a plenitude, é a graça. Todos nós temos a esperança de que um dia iremos para o céu.
Mas para viver a experiência de céu depois, é necessário que façamos a experiência de céu hoje. Essa é a nossa esperança. E para isso precisamos viver a nossa missão aqui na Terra. Hoje, tanto jovens e também adultos irão receber o sacramento do Crisma. E o que significa esse sacramento? Esse sacramento faz parte da iniciação da fé cristã, que são os 3 sacramentos que nós recebemos. Primeiro, o batismo, depois a primeira Eucaristia e o Crisma. A graça de recebermos o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, para que Deus nos coloque a caminho, a serviço dele, da igreja e do povo de Deus. A importância desse sacramento na vida dessas pessoas que irão hoje receber esse sacramento, que nos dá força, que nos dá coragem. O Espírito Santo de Deus imprime em nós, reaviva em nós, suscita em nós os dons, os carismas e os frutos que nós recebemos lá quando nós já fomos batizados. E com o sacramento do Crisma, o Espírito Santo de Deus reaviva em nós. O Espírito Santo de Deus vem nos dar a graça, o ânimo, a coragem para que nós possamos colocá-los isso em prática, esses dons, esses carismas, esses frutos em prática. Receber o sacramento do Crisma é isso, para que nós possamos então vivenciar o que a palavra de Deus nos pede hoje, para um dia ressuscitarmos com o Senhor. Rezemos para esses jovens, esses adultos, essas pessoas que irão receber hoje esse sacramento tão importante, como nós recebemos um dia. E se você ainda não é crismado, não é crismada, dê o passo de buscar o sacramento tão importante na nossa vida de cristãos católicos. Busque essa graça para que nós possamos então vivenciar cada dia a nossa fé. É essa experiência que Deus nos convida hoje. E nós que já recebemos esse sacramento, peçamos que o Espírito Santo reavive em nós essa graça, para que possamos cada dia nos colocarmos a serviço de Deus e dos irmãos. Que assim seja.